Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo guiado, aquele estudo do Evangelho de Marcos que nós estamos fazendo, que já está durando um trimestre. Estamos chegando ao fim já, né? Estamos na 11ª semana. Muita coisa a gente já viu nesse Evangelho, mas ainda falta muita informação, muita bênção para mim e para você. Papai do céu está se utilizando desse evangelho para falar a mim e a você. E é por isso que é tão importante, todos os dias, nós comparecermos aqui para ter aquele encontro com o nosso Deus e estudarmos a sua palavra de maneira mais detalhada, aprofundada e de forma minuciosa, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Por que, Davi, eu devo me inscrever nesse canal? Porque aqui eu te incentivo a ter o teu momento com Deus. Aqui eu dou ânimo a você se ter um relacionamento estável com o Senhor. Porque tanto eu me animo ao me comprometer com vocês, como eu animo vocês a ter o teu momento com Deus, tá certo? Também deixe o seu legal, o seu gostei, para que esse conteúdo, essa informação alcance mais e mais pessoas. Afinal de contas, em um mundo como esse que nós vivemos, o que esse mundo precisa é da palavra de Deus. E quando você deixa um gostei, você me ajuda a levar essa informação para mais e mais pessoas, tá certo? Recados dados, agora eu quero te convidar a fechar teus olhos, porque nós vamos buscar a presença do Senhor por meio de uma oração. Então, vamos buscar a presença de Deus? Feche seus olhos. Senhor Deus, estás nos céus. Como é bom, Pai, mais uma vez estarmos aqui, nos dirigindo a Ti, buscando a Tua presença, buscando o Teu reino. Que nessa ocasião todas as coisas que são precisas, que são necessárias na nossa vida, seja alcançadas, seja dadas por Ti, Pai. Porque a Tua bênção é maravilhosa nas nossas vidas. Nós reconhecemos, Senhor, que durante todos esses dias que já se passaram, o Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem sido misericordioso. E o simples fato de nós estarmos aqui já demonstra não somente a Tua proteção, mas a Tua graça sobre cada um de nós. Perdoa os nossos pecados. Dá-nos a presença do Teu Santo e Bom Espírito, Pai, para que Ele traga luz às nossas mentes, para que Ele nos ensine a Tua palavra. Nós te pedimos isso, no nome santo, poderoso e amado do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, quarta-feira, dia 11 de setembro, estamos aí basicamente na metade do nosso estudo semanal. Hoje o nosso tema é Deixando Tudo para Fugir de Jesus. Você não entendeu errado, o tema é esse mesmo. Deixando tudo para fugir de Jesus. Quem em sã consciência iria fugir de Jesus? Pois é, isso aconteceu na história e Marcos registrou e nós vamos agora refletir um pouquinho sobre esse tema, sobre esse assunto. Veja o contexto bíblico comigo. Se encontra lá em Marcos capítulo 14, o versículo do 43 ao 52. Diz assim, ó. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles, e o sinal foi esse: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e o levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estava por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus, estou eu chefiando alguma rebelião, para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Olha que cena. Aqui tem muita coisa para a gente refletir e conversar um pouquinho. E como você sabe, eu sempre separo aqui alguns pontos do nosso estudo para a gente
e de pouquinho em pouquinho até ser dia completo, como diz a palavra de Deus. Então vamos lá, o primeiro ponto que eu destaquei. É chocante que um dos associados mais próximos de Jesus o tenha entregado aos seus inimigos. De fato, quando a gente olha para a história de Judas, a Bíblia ela não traz muitos detalhes, né, de como era a pessoa de Judas, o seu caráter, quais eram as suas inclinações pecaminosas. O que a Bíblia diz é que ele era dado ao dinheiro. Né? Ele gostava de dinheiro, era avarento, esse tipo de coisa, ganancioso. E a gente faz a seguinte reflexão. Vamos supor que o único defeito de caráter de Judas fosse esse. Apenas amar o dinheiro. E aqui a gente já percebe que não é preciso ter muitos defeitos de caráter, não é muito ser dado a vários tipos de pecado para se fazer coisas terríveis. Existe uma analogia que diz o seguinte, que Satanás ele só precisa de um preguinho dentro da sua casa para ele fazer todo o ribuliço lá dentro, para ele desorganizar tudo, para ele estragar tudo. Apenas um preguinho. Será que nós, na nossa vida, na nossa realidade, estamos deixando alguma brecha para o inimigo de Deus? Perceba que a Bíblia destaca apenas uma característica ruim a respeito de Judas. E veja o que ele foi capaz de fazer. Entregar o seu amigo. Trair a pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Pois é. A gente às vezes fica besta com a capacidade do ser humano de fazer maldades. A gente olha para essa realidade e podemos até trazer a realidade dos dias de hoje. De tipo, fazer o seguinte questionamento. Como ele foi capaz de fazer isso? De onde ele tirou a capacidade, as ideias para tramar, para fazer isso? Pois é. Às vezes a gente fica impressionado com o rumo que algumas vidas, que algumas pessoas estão tomando. E a gente percebe que não é preciso ter um histórico de escolhas erradas, ter um histórico de decisões equivocadas para tomar um rumo completamente errado. Basta às vezes você talvez tomar uma escolha errada para que a sua vida seja virada de cabeça para baixo. Isso aconteceu na pessoa de Judas. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, mas a atitude de Judas foi especialmente desprezível, porque ele tentou esconder a traição sobre o pretexto de amizade. Veja que antes de Jesus ser preso, ele estava ali conversando com os discípulos. Ele já sabia o que ia acontecer. Mas de forma antecipada, Judas programou tudo com ali os soldados que tinham sido enviados pelos líderes religiosos. Ele diz, olha, aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele que vocês devem prender. Tá certo? E aí Judas se aproxima. Ele sauda Jesus, chamando-o de mestre, e dá um beijo no rosto. Talvez as pessoas que não conhecessem Judas, não soubessem da história de Judas, ao ver essa cena, talvez iria o ignorar de tipo, ele não tem nada a ver. Ele saudou o mestre, ele beijou o rosto do mestre. Não tem nada a ver com a situação, foi pego de surpresa também. Para ver que às vezes pessoas que têm aparência de amigos podem se tornar as piores víboras a ponto de tirar a nossa própria vida. No mundo em que nós vivemos, a gente vê isso com muita facilidade. E é triste ver pessoas que fazem parte do seu seio de confiança, do seu seio de amizade, serem capazes de tomar atitudes com aparência de amizade, com aparência de bondade, com aparência de gentileza, para trair você. Não, mas eu não queria fazer isso, não foi minha intenção, não era bem assim. A gente possa estar bem sensível e apercebido de quem são as pessoas que estão ao nosso redor. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, Jesus se dirigiu à multidão, repreendendo aquelas pessoas por fazerem em segredo o que tiveram medo de fazer abertamente quando ele ensinava no templo. Veja que cenas anteriores,
quando os sumos sacerdotes, os líderes religiosos, né, a nata religiosa ali dos judeus, eles se reuniram tentando tramar ali maneiras de pegar Jesus, de prender Jesus e matar Jesus. E um dos pontos que eles falaram foi o seguinte: olha, a gente não pode fazer isso em um ambiente público, em um momento festivo, na presença das pessoas, porque isso pode complicar a nossa situação. A gente tem que pegar ele num momento que ele está sozinho. A gente tem que armar uma armadilha, pegar ele à espreita, para que não haja nenhuma possibilidade dele fugir, dele escapar. E Jesus chama à tona exatamente essa realidade. Tipo, olha, eu sempre estive com vocês. Por que é que agora vocês estão fazendo isso? E aqui a gente percebe a seguinte situação. Nos momentos vulneráveis da nossa vida, a gente pode se contrastar com situações que nunca passaram pela nossa mente. E um outro ponto que eu reflito nesse episódio. Eu vou até puxar o texto aqui novamente, porque a situação foi como se fosse bem planejadazinha. Jesus, ele não se opõe, ele sabia que aquilo tinha que acontecer com ele, tanto que ele já por várias vezes já tinha avisado a seus discípulos. A questão é, a forma como estava sendo feita não era a forma correta. Em outras palavras, eu e você podemos fazer a vontade de Deus. A forma de como fazer a vontade de Deus é importante, é relevante. Não é aquela história, não, mas independente da forma, independente do meio utilizado, o importante é o fim. Não, o importante não é o fim. Porque se o importante fosse o fim, Jesus não tinha repreendido. Jesus não tinha chamado a atenção, já que o fim era o sacrifício dele. Os meios eram importantes. Eu e você precisamos estar apercebido a esse detalhe. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas de maneira atropelada, de qualquer jeito, olhando apenas para o resultado, olhando apenas para o fim. Como se Deus não tivesse prestando atenção a esses detalhes. Esses detalhes importam. Chamou a atenção de Jesus. Jesus percebeu a situação, que a forma como se estava se conduzindo era de maneira ilegal, era de maneira imoral. Isso já demonstrava o tipo de caráter das pessoas que estavam por trás. As nossas ações refletem o nosso caráter. Se eu e você gostamos de dar jeitinho, se eu e você gostamos de fazer as coisas de qualquer jeito, se eu e você não nos importamos com a forma e o meio de como as coisas serão feitas, lembre-se, o nosso caráter está sendo revelado a depender de nossas ações. Ponto muito interessante. O outro que eu destaquei aqui foi o seguinte: a vontade de Deus estava se cumprindo, enquanto a vontade humana trabalhava para destruir o Messias. Nós já batemos nessa tecla e eu vou repetir. Aquelas pessoas não precisavam ser responsáveis pela morte de Jesus. Nenhum delas precisava ter o sangue de Jesus nas mãos delas. Judas não precisava trair Jesus. Os líderes religiosos não precisavam tramar a morte de Jesus, prender Jesus àquela... Não era necessário. Jesus se daria em sacrifício por mim e por você. Às vezes a gente pensa, mas se não fosse desse jeito, como é que Jesus morreria na cruz do Calvário? Como é que Jesus daria a sua vida em sacrifício? Gente, uma coisa que eu e você precisamos entender. Nós não precisamos entender como Deus vai cumprir a sua vontade. A única coisa que nós precisamos entender é: a vontade de Deus é soberana. Todas as coisas estão sob a vontade de Deus. Tudo está sobre a vontade de Deus. Eu e você temos o livre-arbítrio? Temos. Mas devemos fazer boas escolhas, não más escolhas. Um outro ponto muito importante. Todos os discípulos fugiram, incluindo Pedro, que reapareceu seguindo Jesus à distância e acabando por se meter em problemas. Interessante, né? Lá nas cenas anteriores, quando Jesus está chamando a atenção de Pedro, Pedro fala o seguinte: olha, Senhor, estou pronto até para ir para a prisão, estou pronto até para morrer contigo se preciso for.
quando o círculo fechou, quando o problema surgiu, quando as dificuldades ficaram visíveis. Até mesmo aquele que tinha feito promessas genuínas, promessas verdadeiras, não se aguentou. E aqui a gente vê a realidade daquilo que Jesus falou. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se nós não vigiarmos, quando a provação vier, nós vamos cair em tentação. Nós vamos tropeçar, nós vamos cair em pecado. Todos fugiram, até mesmo os amigos mais próximos, incluindo ali a pessoa de Pedro. Todos fugiram. A Bíblia diz que Pedro ficou seguindo Jesus de longe. Em outras palavras, Pedro não queria se comprometer com as consequências de ser um discípulo de Jesus. É tanto que quando ele é acusado, mencionado de ser um dos seguidores e ser um dos discípulos, que ele fica negando, e negando, e negando, ali ele estava apenas demonstrando que de fato ele não conhecia Jesus. Na cabeça dele ele estava mentindo, estava tentando desviar a atenção, estava tentando tirar o dele de reto, mas não. De fato ele não conhecia Jesus. De fato ele ainda não tinha um relacionamento real com Jesus. Eu e você precisamos estar percebidos. Porque um cristão que não quer compromisso com Jesus, ele anda nos passos dos discípulos e de Pedro. Foge quando a coisa aperta, segue de longe, fica apenas observando, está interessado apenas nas coisas boas. Um outro ponto. No entanto, Marcos capítulo 14, versos 51 e 52, fala de um jovem que seguia Jesus. Um relato encontrado apenas em Marcos. Interessante esse relato. Eu não tinha conhecimento dele. Eu sei basicamente tudo o que acontece nessa cena, nessa ocasião, mas nunca tinha tomado conhecimento sobre esse jovem. E aí no Evangelho de Marcos é apresentado, porque somente no Evangelho de Marcos está registrado. Interessante os detalhes que são apresentados. O homem está seguindo Jesus ali, quando Jesus está sendo conduzido pelos soldados, apenas com um pano de linho enrolado ali no tecido. E ali, quando é percebido a presença daquele homem, os soldados tentam prendê-lo. E ali ele foge, sem nada, completamente nu. O outro ponto que eu destaquei, é o último ponto, para a gente encerrar o nosso estudo, diz assim: é notável que ele fugiu nu. O jovem, em vez de deixar tudo para seguir Jesus, deixou tudo para fugir de Jesus. Interessante esse ponto e esse detalhe que é apresentado na história. Ao invés de deixar tudo para seguir Jesus, ele deixou tudo, literalmente tudo, para fugir de Jesus. Esse é o grande perigo que eu e você corremos. Deixar tudo para fugir de Jesus. Se hoje existe alguma resistência no seu coração, na sua mente, sobre o compromisso que você deve ter com Jesus, reflita nessa realidade. Você quer sair da presença de Jesus, fugir da presença de Jesus completamente nu, sem nada? Ou você quer deixar tudo para estar com Jesus? Que nós possamos refletir sobre a história de hoje, o estudo de hoje. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Hoje falando sobre o tema deixando tudo para fugir de Jesus. Que essa não seja nem a minha, nem a sua realidade. E se nós viermos ou precisarmos deixar tudo, que seja para seguir Jesus. Que seja para estar com Jesus. Não façamos como esse jovem que apareceu, não façamos como um jovem rico. E como tantos outros apresentados na palavra de Deus. Que se apegaram a coisas supérfluas, passageiras, transitórias desse mundo. Tá certo? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal, que Ele te faça retornar aqui amanhã, tá bom? É isso, até a próxima e tchau, tchau.